Olá, irmãos, amigos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição 5. O tema de hoje é não mais escravos do pecado. Primeiro tópico, o poder de Deus na justificação. Pergunta A. O que acontece quando um pecador arrependido é justificado? Vamos analisar o texto de Mateus 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando somos justificados, nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Nós vivemos em alegria, em novidade de vida. E aí, nós perdoamos os amigos e principalmente os inimigos. Há uma transformação em nossa vida quando um pecador arrependido é justificado. A última parte do pensamento inspirado diz que aquele que é verdadeiramente convertido ficará tão cheio do amor de Deus que ansiará transmitir a outros a alegria que o possui. Então, o pecador justificado, arrependido, ele quer levar aquela alegria, ele quer levar a mensagem, quer transmitir. Ele não consegue guardar para si, porque agora ele está em novidade de vida. Vamos ao segundo tópico. Morto para o pecado e vivo para Cristo. Pergunta A. A justificação pela fé libera o pecador para viver em pecado? Não, absolutamente não. Mas vamos confirmar com o texto de Romanos 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Agora a resposta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, quando somos justificados, nós devemos ser fiéis a Cristo, obedientes, como diz aqui o início do pensamento inspirado, por fiel obediência à verdade. Eles devem confirmar a própria vocação e eleição. Vamos à pergunta B. O que o batismo realmente simboliza? O batismo, ele simboliza a ressurreição de Cristo. O pensamento inspirado diz que a ressurreição de Cristo é comemorada por sermos sepultados com ele no batismo e erguidos da sepultura líquida de modo semelhante à sua ressurreição para vivermos em novidade de vida. Então, aqui está a resposta. E só complementando parte do pensamento inspirado, mais à frente diz que todos os que tomam posição ao lado do Senhor receberão nutrição e serão estimulados pela videira a produzir frutos correspondentes. Então, aquele que é batizado, ele produz frutos correspondentes. Vamos agora à pergunta C. Quando é que o crente morre para o pecado? E a segunda parte, como é possível manter essa experiência? Então vamos ver quando o crente morre para o pecado. Olha o que diz o segundo parágrafo da nota. Ao se erguer da sepultura líquida no batismo, você afirmou estar morto e declarou que a própria vida havia mudado. Então, o batismo é um sepultamento dos pecados. E aí, quando a alma ressurge do batismo, então aqui a própria vida muda. Aí responde a pergunta, quando nós morremos para o pecado, sepultamos os nossos pecados no batismo. A segunda parte, como é possível manter essa experiência? Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós conseguimos manter essa novidade de vida após o batismo, nos apegando a Cristo.
cada dia morrendo um pouquinho. Morrendo diariamente. É com a graça de Cristo. O início da nota, muito interessante, complementa a segunda parte da pergunta. Diz assim: a santificação de Paulo foi o resultado de um constante conflito com o próprio eu. Ele disse: cada dia morro. Diariamente sua vontade e desejos entravam em conflito com o dever e a vontade de Deus. Vamos à terça-feira. Terceiro tópico: vitória garantida. Perguntar: o que está envolvido na morte para o pecado e para o eu? O que está envolvido? Vamos ver o texto de Colossenses 3, lá no verso 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem que o criou. Então, quando morremos para o pecado, nós devemos buscar e pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu, nas coisas de cima, nas coisas de Deus. Devemos ter uma obediência a Deus, devemos ter uma renúncia diária ao pecado. Vamos à pergunta B. Qual deve ser o centro de nossas afeições? Lá em Colossenses 3:2 diz que pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Os nossos pensamentos, nossos projetos, nossos desejos devem ser direcionados para as coisas do alto. Em Hebreus 12:2, a primeira parte diz: olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Cristo deve ser o centro de nossas afeições. Cristo crucificado. Se os pecadores puderem ser levados a olhar com fervor para a cruz, se puderem obter uma visão completa do Salvador crucificado, compreenderão a profundidade da compaixão de Deus e a malignidade do pecado. Pergunta C. Que garantia é dada de que podemos realmente vencer o pecado pelo poder de Deus? Nós temos na Bíblia algumas promessas que nos dão garantia. Vamos ver em Romanos 6,14 uma delas? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, olha só uma delas: o pecado não terá domínio sobre nós. 1 João 5,4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé em Cristo Jesus nos dará forças para que possamos vencer o mundo, os pecados. Em 1 Coríntios 15:57 ainda complementa: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos a promessa de vitória através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Quarto tópico: escravos do pecado versus escravos da justiça. Perguntar: de que modo podemos vencer como Cristo venceu? Como podemos ser vencedores? Vamos ver aqui o texto de 2 Pedro 1:4. Pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, as promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, nós podemos vencer como Cristo venceu, quando somos participantes da natureza divina. Então, aí nos
libertamos da escravidão do pecado. E como podemos ser participantes? Olhando fixamente para o alto, olhando fixamente para a cruz de Cristo. Nós devemos nos unir com Cristo através da fé. Enquanto estivermos unidos a Ele pela fé, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Pensamento Desejado de Todas as Nações, página 123. Vamos à pergunta B. Como Paulo descreve a condição humana quando separados de Deus? E a segunda parte, mas o que acontece quando nos rendemos a Cristo? Sabe qual é a condição humana quando separados de Deus? Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, lá no início. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A pessoa separada de Deus, ela está morta, ela está condenada, ela está sem esperança. Mais à frente, no verso 3, diz que antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha a condição do homem afastado de Deus, filhos da ira. Em Romanos 6, verso 20, lá no início diz: porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas? Então, a pessoa separada de Deus é escrava do pecado. Ela é serva do pecado. E a segunda parte, mas o que acontece quando nos rendemos a Cristo? Aí nós saímos dessa escravidão do pecado. Cristo nos liberta. Não foi Jesus mesmo que falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outra ocasião ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo é a verdade. Vamos ver aqui em Romanos 6, lá no versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando nos rendemos a Cristo, os nossos frutos são para a santificação. E ainda, logo mais um pouquinho de tempo, teremos a vida eterna. Seremos glorificados e desfrutaremos da vida eterna. Quando a alma se entrega a Cristo, um novo poder toma posse do novo coração. Aqui ainda respondendo a segunda parte da pergunta. Opera-se uma mudança que o homem nunca poderá realizar por si mesmo. Trata-se de uma obra sobrenatural, que traz um elemento sobrenatural à natureza humana. É isso que acontece quando nos rendemos a Cristo. Quinto tópico, o dom da vida eterna. Pergunta: o que é prometido àqueles que persistem em crer em Cristo? Vamos ver o que é prometido? Em Romanos 6, 23, diz que a última parte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha a promessa. A vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo nos dará a vida eterna. Quando colocamos nossa confiança em Jesus Cristo, operando obediência para a justiça, os anjos de Deus atuam em nosso coração para a justiça. E assim, nós permanecendo na justiça, lá no final, herdaremos a coroa, a vida eterna. Esta é a promessa. Então, vamos permanecer firmes em Cristo, fiéis em Cristo, firmes na obediência, firmes na fé em Cristo Jesus, para que todos nós possamos herdar a vida eterna. Pergunta B. Como Cristo definiu a vida eterna em sua oração intercessória? E sob que condição a vida eterna é possível? Vamos ver como Cristo definiu a vida eterna. Em João 17, verso 3, diz que a vida eterna é esta,
que conheçam a Ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta foi a definição. Agora, a segunda parte, sob que condição a vida eterna é possível? O que precisamos fazer para ter a vida eterna? Qual é a condição? Aqui em 1 João 5, lá no início, quem tem o Filho, 5, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a condição é nós crermos em Jesus Cristo, conhecer a Jesus Cristo. Mas isso depende de uma experiência pessoal. Cada um deve ter a sua experiência. Essa é a condição. Uma parte do pensamento inspirado, lá no meio do segundo parágrafo, diz: eu não posso obter isso no lugar de qualquer um de vocês, nem vocês podem obter em meu lugar. Então, cada um deve conhecer a Cristo, ter a sua experiência pessoal, para que possamos adquirir, ganhar a vida eterna. Esta é a condição. Crer no Filho de Deus, crer no sacrifício de Jesus e ter uma experiência com Deus. Que possamos todos entender qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Jesus Cristo e não só entender, mas praticar e ser uma luz muito brilhante ao mundo. Transmitir o caráter de Cristo. Bons estudos da lição. Amém.